Boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos. Sinto honrado aí com esse convite que o SAS faz e, ao mesmo tempo, disponibilizar. E vamos falar de tecnologia, né? Ah, boa. Para quem te entrega isso aqui? Tem que preencher isso aqui para ganhar um headphone no final? No sorteio do headphone? Há promessas também muito sérias de cruzeiros, passagens aéreas, né? O Wellington aqui está desenvolvendo. Quem não recebeu, é só procurar o pessoal aqui da comissão e preencher o papelzinho, tá? No final tem um sorteio de um headphone. Gente, eu sou professor de matemática, me chamo Ademar, sou diretor de ensino e inovações educacionais do SAS. E hoje a gente vai falar sobre BNCC barra tecnologia, né? Se a tecnologia chegou. O título da apresentação, se ajudasse, né? Tá? BNCC, agora é hora da tecnologia. A apresentação vem de um artigo que eu escrevi há um tempo atrás, e a gente vai tentar, nesse momento agora, desses 30 minutos, cruzar um pouco de BNCC, o que vem o aspecto geral agora, principalmente do professor, porque se não tivermos o professor conjuntamente trabalhando, essa base não vai sair. Tá? Se o professor não for convencido, essa base não vai sair. E muito menos hoje que se pode imaginar de tecnologia. 80% do... Preste aqui, por favor. 80% do conteúdo de internet vai passar por um smartphone até 2020. É o que dizem as pesquisas. E aí a gente tem hoje, por exemplo, algumas secretarias de educação que dizem que aí não pode usar o celular em sala de aula. E já tem algumas leis, como aqui o Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, já permitindo o uso do celular. Isso há 10 anos, todo mundo proibiu, e outros países e outros estados começaram a proibir. E tem países, por exemplo, como Finlândia, que é muito avançado em educação, que proíbe o celular em sala de aula. Então tem essas condições todas que a gente tem que estabelecer e como é que o professor deve trabalhar e os novos desafios. Bom, qual é o modelo educacional que deve se adaptar ao mundo real, né? Como é o modelo novo que a gente deve ter? Antes, o conhecimento acadêmico funcionou para ensinar os conteúdos, né? Então, você tinha um professor, onde o professor tinha os conteúdos. Só que a gente percebe muito claramente hoje que a tecnologia trouxe instabilidade. A tecnologia trouxe instabilidade, até para a palestra, né? Não estou conseguindo passar. Isso aqui acontece nas escolas? Não. Não, né? Em quantos anos hoje eu recebo smartphone? A criancinha está lá, chegando na educação infantil, com quantos anos já com o smartphone na mão? 4 anos, 5 anos. E olha como é que a tecnologia vem afetando, né? Por quê? Porque as crianças hoje têm o poder de aprender sozinhas. Faz um Google aí que você descobre tudo, né? E aí qual é o papel da gente? Qual é o papel do professor, já que a educação tradicional não está se encaixando nessa nova proposta? Aí você volta e diz o seguinte, o papel do professor do mundo real é de ser um mentor. Por quê? Da mesma forma que a tecnologia tem muita informação bacana, legal, e eu consigo aprender sozinho, eu tenho também um detalhe que é a educação das coisas que estão lá na internet que não são legais ou que são, por exemplo, erradas. E aí qual é o papel do professor? Dar o caminho correto na utilização da tecnologia. Então o professor deixa agora o papel muito mais do aluno. O aluno passa a ter muito mais um papel de protagonista, de participar, e começa a ter algumas metodologias ativas. Sala de aula invertida, assiste um vídeo antes da aula, lê algum texto antes, passa alguma leitura de indicativa. O professor faz aderência geral aos alunos no começo da aula, ao invés daquela aula expositiva onde ele começa com o conteúdo. E desse detalhe de começar o conteúdo, ele diz o seguinte, o que é que você entende de Revolução Francesa, do capítulo 7, por exemplo? E aí o garoto começa a falar uma coisa, o outro fala outra, o outro fala outra, e ele pega todas as informações e diz, olha, o que você falou é legal, mas falta isso, o que você falou é perfeito, agora o que você disse não é dessa forma que a gente deve dizer. E dá o guia, direcionamento do conteúdo. Então esse segundo momento é o de fortalecimento. Quais são os perigos que isso pode acontecer? É de alguma coisa a gente imaginar nós, coordenadores e diretores,
e os pais, até que os professores não estão mais ensinando. Isso é um grande perigo. Já vi muita gente dizer, não, o professor ele faz muita pergunta, em vez de ele ensinar logo o conteúdo diretamente, tá? Essa é uma coisa que a gente tem que estimular cada vez mais os professores para que os alunos sejam protagonistas, porque nesse mundo agora, qualquer informação que ele for digitar no Google, ele vai encontrar e vai encontrar mais rápido que o professor e talvez até mais completa, talvez até mais sintética. O mundo não é muito sintético hoje, principalmente para os adolescentes. A intenção é cada vez mais vídeos mais curtos, informações mais simples. Já testaram ligar para o seu filho? Já? Ele diz, que coisa careta. Manda um WhatsApp, manda um áudio. A função de ligar é uma coisa que está cada vez mais ultrapassada. Então você tem alguns mecanismos que a tecnologia vai passando com o tempo e você tem que ver. E a escola, de maneira geral, ela parou no tempo. Tem muitas ilustrações que falam que a escola não vai, que a escola não mudou. E aí o que acontece? A gente tem que mexer? Tem que mexer. E aí vamos ver algumas ideias que a gente tem como ponto, tá? O que é isso aqui? Um resumo das habilidades gerais que estão propostas na BNCC. As 10 habilidades gerais. E aí você tem lá as competências gerais da BNCC. E eu tenho uma competência 4 e competência 5, principalmente a competência 5, que fala diretamente das tecnologias. E aí você encontra o seguinte, comunicação e cultura digital. São as duas competências que diretamente estão trabalhando hoje. Tecnologia e inovação são temas que aparecem nas habilidades da BNCC. O uso de tecnologia de linguagem e tecnologia digital, principalmente na competência 4, tá? Associada com a competência 5. As competências elas trazem funções significativas e reflexivas e éticas. E aí tem um parâmetro muito legal, que é o seguinte. Houve uma discussão enorme do documento de 20 de dezembro, aprovado da BNCC até o 9º ano. Então teve muita gente que falou, por exemplo, o que mudou, né? E aí a imprensa principalmente deu uma atenção muito especial ao ensino religioso, que tornou obrigatório, tiraram aquela parte que falava de diversidade. Então se falou-se muita coisa. Mas, por exemplo, em matemática foi feito um incremento da 3ª para a 4ª base, para a 4ª versão, ou a versão que se diz oficial, a de 20 de dezembro, no pensamento computacional. Então a matemática vem com duas pegadas muito fortes, que é o letramento matemático, desde as primeiras séries das iniciais, com 5 eixos, e o pensamento computacional. Então chama atenção, ninguém vai descrever nada aqui, mas ao mesmo tempo chama atenção para que vocês olhem no documento como é que eles estão falando, principalmente dentro do eixo de matemática, essa linha do pensamento computacional, que vai de o quê? De tecnologias ativas até você falar de programação, por exemplo, para os meninos, tá? Do ensino de programação já no ensino fundamental. 70% dos brasileiros não alcançam nem o nível 2 de proficiência de matemática, que é o considerado para a cidadania. Isso aqui são dados do PISA. O PISA é um programa internacional de avaliação, e esse programa de avaliação internacional nos classifica normalmente muito baixo, tá? Então a gente tem um nível muito baixo, nem 70% dos alunos conseguem o nível 2. O que isso significa, né? Abaixo de 4%, os nossos jovens alcançam o nível 4 do PISA. Na Austrália, esse índice é de 38% e no Canadá de 43%. Esse aqui normalmente são os países onde tem grandes funções de tecnologias, precisam estar desde cedo com níveis altos de proficiência no PISA. Então, por exemplo, a gente tem hoje, vou usar seu smartphone de novo. Aqui nesse smartphone a gente tem a função touch, e nessa função touch tem cádmio. O Brasil exporta cádmio, 1 tonelada de cádmio é $16. E o Brasil importa, em tecnologia aplicada, 1 grama, $24. Nós não temos tecnologia para transformar o minério nesse produto ativo da função direta. Então, o que acontece? Você
não tem essa tecnologia porque muitas vezes você não tem investimento, mas você não tem mão de obra qualificada. Você não tem alunos que foram preparados em uma escola para serem ativamente fortes em matemática. Entre os 70 países que ocupamos, nós ocupamos a 66ª colocação. A gente está na frente da Albânia, do Gabão e de mais 2 países, eu não me recordo agora, mas a gente está nas últimas posições, tanto em leitura como em ciências e também em matemática. Tem um detalhe que é assim, como é que nós preparamos para as profissões do futuro, né? 65% dos alunos do ensino básico vão trabalhar em profissões que ainda não existem. A importância cada vez maior de nós investirmos em tecnologia também para o futuro das crianças. Dados do Fórum Mundial. E como é que a gente balança essas competências, né? Então tem uma pesquisa do LinkedIn que fala das competências, as fortes competências e as competências leves, alguma coisa nesse sentido. E que você vai lá e tem liderança, comunicação, colaboração, gerenciamento do tempo, e ao mesmo tempo você tem do outro lado um aluno que precisa saber de UX design, por exemplo. Ah, mas ele precisa saber profundamente? Não, mas ele precisa ter noções de UX design, né? Que é a experiência do usuário dentro de uma plataforma. Já perceberam como as crianças são apaixonadas por Peppa Pig, Galinha Pitadinha, Teletubbies e outros personagens desse tipo? Essas pessoas que fazem essas plataformas, de fato, percebem o que a criança consegue consumir. E aí, às vezes, a gente tem aquela perspectiva de dizer assim, nossa, mas ele é tão inteligente, com 1 ano ele já sabe escolher os vídeos do YouTube, nem ler ele sabe. Então a criança vai lá e começa a escolher. Quem está estudando isso por trás, essa indústria que estuda isso por trás, percebe claramente como é que ele vai fazer o mais fácil possível para que o usuário consiga identificar as suas competências. Aí é onde está, por exemplo, a experiência do usuário. O que é mais simples possível para uma criança, às vezes de 1 ano e meio, conseguir selecionar vídeos no YouTube, se nem ler, ela sabe ainda. Então, um pouco nessas plataformas. Um fato que vem muito forte para ajudar, especificamente em tecnologia, dentro das salas de aula, é a gamificação. Tá? Então, você tem, por exemplo, a gente tem uma plataforma de gamificação, e o uso de gamificação, tem uma pesquisa da Unesp que melhora em 25% o desempenho dos estudantes em matemática e física, se a gente fizer uma comparação com conteúdos que foram explicados de forma expositiva. Tá? Agora, tem muito, gente, de um detalhe que é especificamente das crianças se apaixonarem muito por fazerem, inclusive, algumas atividades que de algum momento elas não gostam. Tá? Por exemplo, como matemática. Então, a gente já vê muitos exemplos de aplicação da nossa tarefa adaptativa, que as crianças que não gostam de matemática, elas se sentem atraídas também, assim como as que gostam de matemática, por isso. Porque você vai passando por vários desafios, e aqui é uma tela da nossa plataforma, e aí você tem alguns elementos de gamificação, como pedras, pontuação, atingir um ponto alto. Ele tem dica, ele tem o próprio livro digital, tudo embarcado no mesmo ambiente, para que o aluno consiga, de alguma maneira, já desenvolver diretamente. E aí tem a sinalização das respostas das questões que ele faz. No final, ele tem a pontuação geral dele, os pontos que ele fez na tarefa. E o que é mais bacana, tá? Ele percebe quais são as habilidades que ele foi trabalhado, propriedades, conceitos, aplicações, e tem o seu desempenho. E também tanto ele como o professor conseguem perceber, ele consegue ver qual é o desempenho dele. Então esse aluno começou com um determinado desempenho, caiu, voltou para o nível básico, até que ele conseguiu achar o nível diamante. E aí não é fácil, médio e difícil, né? Você troca nomenclaturas, você coloca safira, rubi, diamante, pérola. Você traz para um ambiente de game, aquelas dicas que tem na tarefa, elas se tornam, se ele abrir a dica, ele deixa de ganhar 30 pontos, mas se ele não usar a dica, ele no final ganha aqueles pontos, que é, na verdade, aquela vida que tem no joguinho. Então, você traz elementos de jogos computacionais e implica isso dentro
dentro de plataformas para tecnologia. Você junta os dois mundos. E aí você tem uma atratividade. Até porque jogar matemática, jogar essa coisa é muito melhor. Liga o Play 4 lá e, né, liga o Xbox e vamos jogar. Aí é um outro papel. Mas aí o que acontece? Pode passar, por favor. Isso aqui é uma aplicação da nossa escola, de como o professor inicialmente ensinou os meninos a usarem a plataforma. Todos eles aqui. Isso é uma turma de 4º ano, tá? Isso é uma turma de 4º ano. Pode passar. Acho que tem uma sequência de fotos agora. Depois a aplicação da professora no acompanhamento da tarefa. E a criança, inclusive, leva a sua própria atividade. Ó. Mesmo estando com o computador, como você tem um cálculo ou outro, a criança tem lá um lápis e uma borracha também para fazer um ou outro cálculo que seja significativo. Tá? A aplicação no laboratório, todos eles. E depois eles podem jogar de casa a sua atividade. Pode passar? Pode passar? Agora vamos para os dados, né? Se isso é significativo ou não. Aqui está uma página do Analytics do Google, que a gente tem lá, de mensuração de alguns elementos. Então tem número de sessões, o número de usuários, foram 15 mil usuários semana passada, 14 mil usuários essa semana, e assim por diante. Agora, olha que dado interessante. Pode passar? Duração média da semana, da sessão. Em média, quem entrou na plataforma de 23 de abril a 29 de abril passou quanto tempo, gente? 28 minutos. 28 minutos dentro de uma atividade que pode ser feita, inclusive, de casa. Isso é uma média de 14 mil alunos que fizeram essa atividade. Para a tecnologia, é muito alto. É muito alto. A gente não passa, por exemplo, talvez 2 ou 3 minutos no Instagram. A gente depois desliga, pode ir para outra rede social, mas a gente fica stalkeando várias delas. Então, olha o exemplo de você usar uma plataforma de tecnologia para você passar tanto tempo dentro dela, tá? 28 minutos de aderência. E semana passada foi até um melhorzinho, tá? 29 minutos dentro da plataforma. Avaliações é outro elemento muito forte que as pessoas podem ter, principalmente quando tem avaliação de larga escala, para aplicar a tecnologia. Hoje a gente tem cada vez mais disseminado a teoria de resposta ao item, que foi uma teoria que veio muito aderente na época do Enem, mas você já tem várias avaliações no Brasil sendo aplicadas com TRI, que garante a comparabilidade entre os anos da aplicação toda das provas. Então você tem, às vezes, um determinado número que a minha média da escola esse ano foi 7,32, no próximo ano a minha média foi 6,5, você acha talvez que você caiu, mas você fez avaliações fora de teoria de resposta ao item, sem elas serem nenhum nível de comparabilidade, que essa é a teoria clássica. Então a TRI ela traz um nível significativo para que você possa ter um comparativo cada vez mais. Professor, isso é tecnologia? Você, através dos dados, você aplica a tecnologia fortemente para a sua escola, mensurando e mostrando aos professores quais são os caminhos corretos e vai desviando ou colocando os alunos no mesmo patamar de aprendizagem. E aí você tem, por exemplo, alguns relatórios que a gente disponibiliza e planos de estudos, tá? O que é o plano de estudo? O garoto faz a prova, envia o cartão para a gente faz a mensuração dos dados e a gente diz o seguinte, você está vendo esse vermelhinho aqui? Você está ruim na competência 6 e a gente retorna para o aluno diversas atividades para que ele possa fazer. Vídeos do capítulo que ele errou, vídeos da avaliação institucional que ele errou, vídeo micro daquela questão especificamente que ele errou. Você devolve para ele, por exemplo, todas as questões do Enem, daquela habilidade que ele errou, para que ele retorne e faça o trabalho. Então, a gente tem vários exemplos de escolas dentro da nossa base que já usam de forma significativa o plano de estudo de forma muito ativa, dando elementos muito fortes para os professores trabalharem essas habilidades que você tem dificuldade. Tá? Aqui, relatório de coordenador. Aí vamos fazer um link agora, né? Já que eu estou falando tanta tecnologia e o tema fala com o BNCC, como é que está cruzando agora com o BNCC, tá? Então, uma ideia é o seguinte, na hora que eu traço, por exemplo, alguns elementos, eu digo, língua portuguesa
Vamos ver aqui o que a gente faz aqui. Língua portuguesa, uma competência do 6º ou 9º ano. No caso, a competência 37. Eu vou falar de várias habilidades aqui que estão presentes e que eles elementam em que agora você, de fato, tem que ter tecnologia com todos os professores abordando. Não só os, por exemplo, de língua portuguesa, não só os de matemática. Aqui ele fala, por exemplo, em criações de vlog, vídeo minuto, podcast. Algumas escolas, inclusive, já fazem trabalhos nessa pegada, mas a base traz especificamente uma habilidade para que você possa trabalhar, tá? Nesse caso aqui. Por favor. Aqui outra de língua portuguesa, mídias e tecnologias digitais. Pode passar. Posso voltar? Volta aí, porque acho que alguém quer bater foto. Tá? Pronto. A próxima agora, uma de matemática, por exemplo, do 3º ano, onde eu estou só destacando onde a gente encontra tecnologias digitais. Mas você tem para mais de 150 habilidades que, direta ou indiretamente, dentro da BNCC, estão tratando agora, ativamente, falando de tecnologia, que os professores tratarem isso. E eu estou falando de matemática, eu já falei de língua portuguesa, agora ciências, novamente com automação e informatização, e base do 7º ano, agora falando de tecnologias digitais, na área de geografia. Entenderam o link? Você tem várias e várias dessas, eu falei mais de 150, que tratam, eu trouxe só alguns recortes de exemplo, dentro de todas as áreas do conhecimento, mostrando que agora é a hora da tecnologia, cruzando com a BNCC. Vamos só assistir esse vídeo aqui, por favor. Kirin が見つかったよ。スカイツリー。こんな形なの？ティラノサウルス。Que fala claramente de uma coisa que está muito em moda agora, que as escolas estão investindo muito, ou seja em design maker, ou seja em impressoras 3D, né? Mas diretamente aplicadas aqui à inclusão. E aí, até coincidência os colegas estarem aqui, os colegas do Colégio Planck. Eu estive lá um mês, um pouco mais, um pouco menos, e o André me falou, o André, o outro diretor, me falou de uma ação, foi o que me inspirou a colocar esse vídeo aqui, tá? Eles têm lá uma impressora 3D, tem um forte investimento nisso. E precisava, talvez, de um dono para essa impressora, né? E o André, alguém da escola, teve a felicidade de escolher um aluno que tinha muita dificuldade de comunicação. Então, esse aluno que era muito introspectivo, que chegou na escola com muitos problemas, inclusive de relacionamento, se apaixonou pela impressora, e o André destinou ele ser o dono da impressora. Então, qualquer aluno dentro da escola que precisasse fazer alguma coisa, algum projeto, tinha que conversar com ele, né? 3 meses depois, nem a família acreditava na transformação que tinha sido feita com a criança, porque agora, de alguma maneira, a escola implicou, né? Então, habilidade socioemocional, tecnologia. E eu vi lá um projeto dos foguetes, né? Em que as aletas dos foguetes, um projeto de física, que as aletas do foguete foram feitas na impressora
3D. Eu quero agradecer a atenção de todos de vocês, muito obrigado. E temos agora, já de imediato, um workshop de sistema de avaliação, não é isso? Tem um sorteio agora para as Bahamas, é isso? Falta alguém colocar, falta colocar, algumas mais.